Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Eu sou Felipe Grimber Mitidieri e primeiro eu gostaria de agradecer ao Rabino Margulis pelo convite e por poder ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a reflexão sobre a paraxá dessa semana, que para mim tem um significado muito especial. Ki Tavó foi justamente a paraxá que eu li aqui mesmo na Ari, no dia do meu Bar Mitzvah, há 5 anos atrás. Fico feliz de poder falar um pouco mais sobre ela. Bom, resumidamente, Ki Tavó aborda as bênçãos e maldições divinas da história do nosso povo. E, de forma mais específica, a paraxá se desenvolve quando Moshe expõe todas as maravilhas que Deus concederia caso o povo judeu permanecesse fiel, e também cita todos os milagres proporcionados por Deus nos 40 anos em que o nosso povo ficou no deserto, a caminho da terra de Israel. Por outro lado, Moshe alertou o povo antes da chegada à terra prometida, realizando uma assustadora profecia a respeito de todas as desgraças e destruições que poderiam se abater sobre os judeus caso se desviassem do caminho das mitzvot. O próprio nome Ki Tavó, traduzido, significa quando entrares, referindo-se à chegada dos judeus à tão esperada terra do leite e do mel. Cada paraxá é, em essência, uma história. Histórias que compõem um todo, sim, mas que também vivem por si só, com significados e ensinamentos muito diversos. Na teoria de Platão, lá nos tempos da Grécia Antiga, as histórias subdividem-se em 3 principais funções. A primeira delas são as narrativas idealistas, aquelas que, como o nome indica, exploram uma realidade diferente, não necessariamente perfeita, mas certamente melhor do que a que vivemos. Os contos idealistas nos fazem imaginar algo que não se tem, mas algo que se deseja. Platão aponta que a função primária desse tipo de história é inspirar, e por isso devem ser lidas às crianças, para que elas busquem no futuro viver e construir as idealizações que lhes foram transmitidas na infância. O segundo tipo são as histórias cautelares. Nelas, predomina o tom de advertência e cuidado. Normalmente, essas narrativas são sobre as consequências destinadas àqueles que desafiam o status quo, que fogem à norma. Exatamente por mostrar o que acontece com que se desvia do padrão, a função desse tipo de conto é alarmar, fazendo com que a pessoa que o escute não saia da linha. Platão, então, indica as histórias cautelares aos adultos, membros ativos da sociedade, que precisam entender as implicações de não viver da forma que se espera de você. Por último, existem as histórias etiológicas. Etio vem do grego, que significa causa. As narrativas etiológicas são aquelas que servem para identificar a origem de fenômenos que nós, humanos, não somos capazes de compreender. Esse tipo de conto supre a necessidade que muitas vezes a gente tem de saber por que as coisas são como são. Mas a verdade é que nem sempre temos certeza, e as histórias etiológicas nos ajudam a, no mínimo, parecer que temos. Platão afirma que essas narrativas, cujo papel é explicar, devem ser contadas aos idosos como forma de responder suas perguntas, justificando o mundo que os cerca e os fazendo pensar. Uma história, entretanto, não precisa se restringir a um só desses caminhos. É possível coexistirem 2 ou até mesmo 3 tipos dentro de uma mesma narrativa. Na verdade, as histórias mais ricas em significado são aquelas que costuram traços idealistas, cautelares e etiológicos ao mesmo tempo. Nasce dessa união uma riqueza de sentidos singular, que tornam as histórias ainda mais relevantes aos ouvidos e olhos de quem as ouve e lê. Não é coincidência que, se pararmos para pensar, muitas das histórias da Torá que conhecemos e lembramos misturam aspectos dos 3 tipos de narrativa. O trecho de Bereshit sobre Adão e Eva é um excelente exemplo. Tem seu lado idealista, porque mostra o Gran Éden e as maravilhas antes da queda do homem. Tem seu lado cautelar, porque adverte sobre as consequências da desobediência a Hashem. E é etiológica em múltiplos sentidos, já que explica, entre outras coisas, por que o homem trabalha, por que a mulher dá à luz no parto e por que as serpentes rastejam, por exemplo. E a paraxá Ki Tavó não foge a essa regra. Como toda grande narrativa, não se prende a uma só função, mas explora caminhos que transitam entre a idealização e a cautela. Quando Moshe descreve as bênçãos que alcançaríamos ao nos mantermos fiéis a Deus, adota um viés idealista, mostrando um cenário melhor, um futuro de coisas boas que os judeus deveriam esperar na terra prometida. Em seguida, ao listar as punições que cairiam sobre o povo se ele se desviasse das mitzvot, fica claro no discurso de Moshe a parte cautelar de Ki Tavó, um alerta para seguirmos no rumo.
O texto literal deve ter feito bastante sentido naquela época, e eu fico imaginando a reação de cada pessoa ao ouvi-lo. Mas arriscar uma outra abordagem, tentando trazer essas narrativas para os tempos atuais, e assim, traçando paralelos com as nossas questões cotidianas, tem tudo a ver com a essência do judaísmo, que incentiva discussões das ideias para que os valores e ensinamentos do passado, escondidos nas metáforas e comparações de Kitavó, nos tragam sabedoria. Retornando ao assunto da literalidade da Paraxá, temos que aquele que desrespeitar um estrangeiro, uma viúva, ou desviar o caminho de um cego, por exemplo, será duramente amaldiçoado, enquanto aquele que seguir à risca as mitzvot terá saúde e prosperidade financeira. Uma lógica na qual a promessa divina é baseada na aplicação da justiça, em que o resultado final é diretamente relacionado à conduta ética de cada um de nós. Mas como trazer esse contexto para o cenário de hoje em dia? Seria simplesmente trilhando nossos caminhos da maneira mais ética e correta possível? Bom, mas aí a gente pode pensar nas diversas situações em que frequentemente não se observa essa clara relação entre a forma ética com que as pessoas conduzem suas vidas e os resultados obtidos. Todos nós conhecemos inúmeras pessoas bondosas que realizam tzedakah e que seguem as mitzvot, mas mesmo assim sofrem grandes dificuldades na vida. Ou então pensamos nas pessoas que muitas vezes agem de forma imoral ou até antiética e que gozam de saúde plena, colhem sucesso e reconhecimento. Essa injustiça que se manifesta ao longo da vida e que incomoda a muitos permanentemente, serve muitas vezes para desmotivar a busca pelo caminho do bem. A questão é, como encarar essas injustiças como um reforço para a nossa vida? Eu penso que uma alternativa é nos focarmos na fagulha divina que existe dentro de cada um de nós, para além do Deus externo. Kitavó, que geralmente é lida próxima de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nos dá a oportunidade de lidarmos a cada novo ciclo com a nossa fragilidade e reconhecermos as nossas fraquezas e pensarmos que poderemos seguir em frente em um caminho que futuramente nos orgulhe. Essa pode ser a grande diferença que fará nos movermos e que nos motivará a seguir nos caminhos de empatia, solidariedade, tolerância, justiça, verdade e respeito. Apesar dos nossos esforços, é possível que a inscrição no livro da vida ou no livro do sucesso nem sempre dependam exclusivamente de nós mesmos. Muito depende apenas do acaso, algumas vezes. Já as nossas escolhas, pelo contrário, acabam dependendo apenas de nós mesmos, possibilitando, nesse caso, escrever a forma como viveremos nossas vidas e garantir, no final, felicidade com o caminho que escolhermos. Se a recompensa por toda a tzedakah e o cumprimento das mitzvot estiver na própria forma como conduzimos nossa vida, a presença divina certamente será notada dentro de nós. É fácil perceber, então, que o agradecimento e a alegria caminham lado a lado. Bom, falamos sobre gratidão e alegria, mas tem também o sofrimento e o prazer. Em hebraico, essas palavras são anagramas. Sofrimento ou lesão, traduzido para o hebraico, é nega. São as letras nun, ain e gimel. Desculpa, nun, gimel e ain. Prazer ou deleite, por sua vez, é oneg. As letras ain, nun e gimel. Simplesmente trocando o ain de lugar, formamos duas palavras com significados aparentemente diametralmente opostos. Porém, eu acredito que a gente deve abrir mão dessa perspectiva dualística e ter consciência, sem dúvidas, de que na vida temos prazeres e sofrimentos. Aceitar o equilíbrio entre esses cenários e integrá-los como componentes naturais de uma vida plena torna-se caminho para bênçãos e afasta as maldições. Obrigado. Shabbat Shalom.